Muchas gracias, Cristina y Afonso. Es un gusto muy grande estar aquí. Foi assim uma aventura muito grande que nos diz muitíssimo também sobre o território e a forma como o habitamos. Temos que ver a inundação, o apagão, todo isto nos diz muitíssimo daquilo que é viver e aquilo que temos hoje como adquirido. Não se ouve? Ok. E agora? Posso apagar? Não, tu não, eu. Tu dale. Ok. Sim. E quando estava falando com Cristina, ela me falou que podia trazer um exemplo de um projeto que estamos terminando este ano, que é um projeto europeu, um Erasmus Plus, que se chama New Ruralities, Novas Ruralidades. E que tem um colega de UDC, que é Pablo Galego, que está trabalhando com nós outros. E trago aqui um exemplo de uma área que trabalhamos na Escola de Arquitetura com os estudantes. Podia trazer outros, porque esta questão do difuso temos muitíssimos matizes. É muito rico. E eu costumo dizer que sou canseou graças a duas coisas, ou a três. Uma é o facto de ter estudado em Coimbra e depois ter vindo trabalhar e ensinar para a Escola de Arquitetura do Minho e ter tido o prazer e o gosto de trabalhar agora me deu uma branca. Manuel Sá, que trabalhou conosco na escola e que depois foi meu orientador de tese de mestrado. E trabalhar neste território do difuso do Val do Ave. Por isso, tudo isto é parte da minha formação e mostrou e mudou a minha forma de pensar. Quando eu estava estudando arquitetura, a única vez em Coimbra que eu ouvi falar de difuso do Val do Ave foi para dizer que era um território muito descaracterizado. Era isso que eu sabia, não sabia mais nada. E penso que, todavia, os anos passaram. De 2001 até agora temos 24 anos e o discurso continua o mesmo. Por isso não penso que vai ser uma coisa que vamos resolver na minha geração, não sei se é dos meus estudantes ou não, mas penso que é uma coisa que todavia não conseguimos cuidar com carinho. Apesar de ser um território muito estudado, há algo que continua falhando na prática. E penso que nesta história também é importante saber que, não queria passar aqui, saber que em 2001, nesse ano, houve um estudo que penso que é daí que nasce este livro de Cidade Difusa, que Alfonso estava falando, que é um estudo que é feito pelo Manuel Sá e Nuno Portas, na FAUP, em colaboração com os colegas da UDC, sobre a cidade difusa do Noroeste Peninsular, que vai de Aveiro a La Corunha. Pronto. E infelizmente em Portugal o estudo não foi publicado, pelo menos completamente, foi publicado em partes, em livros, mas não foi publicado totalmente. E é uma pena, porque é uma referência muito importante. Mas naquele tempo ainda era assim. A maioria, e penso que todavia, pelo menos em Portugal é assim, na maior parte das escolas, na nossa não, mas se hablas com Álvaro, vais ver que é assim, que todavia os arquitetos ali estão pensando que há uma cidade, há uma periferia e depois há o campo, porque por isso temos ainda o lobo estrelado. E isso não é verdade. Mas isso nos daria muitíssima conversa, que penso que depois podemos ir lá. Mas uma coisa importante que estes autores, Nuno Portas, Manuel Sá, Álvaro Domingos trouxeram foi esta, e outros a nível mundial, foi esta capacidade de nos ensinar a ver este território não como algo que é descaracterizado, mas como algo que tem as suas próprias causas e características. E por isso penso que é muito relevante volver a relembrar estes maestros que nos ensinaram isso.
Todavia, o que acontece é que começamos a olhar para a cidade difusa, para o urbano, e esquecemos que tudo isto é hecho numa matriz rural. E esta matriz rural é fundamental para, penso, hoje, mais que há 20 anos atrás, para perceber como é importante para qualificar este território. E que acho que o que estamos falhando é que continuamos a urbanizar com os mesmos modelos dos anos 90, hoje como nos anos 90. Ou seja, o que quero dizer? Que nos centros históricos, na cidade consolidada, já entendemos que temos de mudar de paradigma. Por isso, nos centros históricos, na cidade consolidada, estamos a renaturalizar, como Cristina dizia, estamos a tentar promover o cultivo das hortas urbanas, etc. Mas aqui, todavia, estamos expandindo com vias que são dedicadas ao carro, solo, e edifícios, nada mais. E esse é um problema. E é um problema que nasce por isso trago esta questão, e o solo. E só para dizer que o contexto é uma amostra dentro deste projeto internacional, que envolve 6 escolas de arquitetura europeias, e que nos propôs como desafio como podemos abordar o tema da ruralidade a partir de uma escola de arquitetura. Quando, tradicionalmente, na escola de arquitetura trata do urbano e daquilo que é lá, tampouco nos gusta lá o nome, mas lá a estrutura cinzenta, daquilo que é construído. E por isso trago este exemplo da Citânia de Briteiros, porque penso que é um exemplo muito bueno para mostrar estas complexidades e todas estas tensões que existem neste difúsio. Só para a localização, tem ali o Porto, toda a gente sabe onde é o Porto, se calhar não toda a gente sabe onde é a Citânia de Briteiros. Citânia de Briteiros é o primeiro povoamento desta área, primeiro do que Guimarães. E nos gostou selecionar esta área um pouco também porque falamos muitíssimo do património da Unesco, do património. Pois muito bem, está muito bem. O problema é que todo este território, toda esta paisagem é uma paisagem construída e poderia toda ela ser considerada património se estamos considerando o critério de ser uma paisagem construída pelo homem e pela mulher e por toda a gente, por todos os seres, ao largo dos séculos. Certo? Por isso, a questão do tempo longo, não é suficiente para dizer que algo é património e outra coisa não é património. Porque uma coisa o destruímos e outra coisa o preservamos. Isso para dizer o quê? Que quando olhamos, este é o primeiro assentamento, remonta a 2000 anos atrás, da Idade do Ferro, e foi descoberta no final do século XIX. E podes ver, há 100 anos atrás, tínhamos esta imagem. Portanto, temos um vale agrícola totalmente humanizado, nada disso é natureza virgem, com a estrutura parcelar muito clara, com quintas agrícolas, e hoje temos esta imagem. Por isso, no curso de 100 anos, mudou radicalmente, isso é uma constante, é algo que temos em comum com aquilo que Alfonso estava dizendo. Mas por que passa isso? O que acontece é que temos a difusão vem de uma base, tem a ver com a capilaridade da água. A água é a primeira infraestrutura deste território. E porque temos uma capilaridade muito fina, temos um parcelário também muito fino. Portanto, isto está na Gênese. Não estamos falando do latifúndio, não estamos falando das grandes parcelas do Alentejo de Portugal ou dos Estados Unidos, porque estamos falando de uma geografia que tem uma riqueza em termos de água espetacular. Por isso, quando todo o mundo estiver em seca, nós outros aqui, no norte de Portugal, estamos muito bem. Porque temos água aos montes. E isso é espetacular. E isso está no ADN da transformação deste território. E isso é uma potencialidade enorme
maravilhosa que temos. Por isso, o difuso não é um problema, o difuso é uma potencialidade enorme. Se conseguimos ver estas qualidades desta mescla, desta paisagem que todavia tem, por mais densificação que temos aqui, todavia tem as florestas, mesmo que com eucaliptos, mas a natureza tem o poder de regenerar. O problema está nas medidas de controle do ser humano. O ser humano se dá muito mal com a desordem. Seja a desordem da imagem, uma desordem estética, seja a desordem da natureza. Nós temos um problema muito grande com aquilo que é selvagem. Se temos um campo que está selvagem, é um problema, porque está a mato, está abandonado, é uma desordem, nos sentimos malos. Portanto, tudo tem que estar muito pristino. E essa imagem do pristino é algo, se não ultrapassamos, nos complicamos. Porque o pristino vem com a simplificação. Nós podemos olhar para trás e imaginar que os incas, a título de exemplo, os incas tinham 4.000 espécies de batatas. Hoje, nós temos 4. De 4.000, reduzimos a 4. E com isso temos uma série de plantas mimadas que lo comem tudo para ser o mais produtivas possível para nós, os outros que somos também uns mimados, que temos que ter tudo a toda a hora, porque senão nos desgusta. E esta questão é um problema também na forma como o vemos. Mas para ver aqui, daquela imagem, tentar falar um pouco desta transformação que passou aqui. É que nos últimos 100 anos, aqui não temos abandono. Podemos ter abandono de algumas indústrias, mas aqui temos um território cheio de vida. Por exemplo, aqui no Ave Park, a difusão deste território não veio por polígonos industriais no Ave. A difusão do Vale do Ave, da indústria têxtil, é uma difusão que está suportada também na capilaridade da água. E foi muito difícil, e o Ave Park é ainda, porque foi construído no final dos anos 80 até hoje, e como vês, ainda não está densificado. Por isso, é muito difícil, e já lo dizia Manuel Sá, é muito difícil os polígonos industriais terem sucesso neste território. Por quê? Porque as pessoas lo querem construir ou não têm os terrenos. Não vão construir no parque só porque há um parque. Mas neste Ave Parque, que está aqui, está no sopé do Castro do Sabroso, que é o outro castro que é irmão da Citânia de Briteiros, temos empresas como Farfetch. Vocês se lembram deste grande unicórnio que foi à falência e que depois foi uma grande polêmica, porque era o maior unicórnio português, que depois foi vendido para uma empresa da Coreia. Está aqui neste polígono. Eles só não produzem. Isto aqui, eles vendiam muitíssima coisa, mas fundamentalmente roupa de marcas muito caras. Mas aqui era o escritório principal, era a sede dessa companhia. E depois temos toda esta... por isso temos a história profunda, certo? Temos o Ave Park, que é uma urbanização, com o modelo de sempre, ruas muito largas, sem passeios e grandes edifícios. Pronto. E é assim. Isso transforma assim, sem pensar em outras... Como se ali não estivessem nem pessoas, nem outros seres vivos vivendo naquele território. Só carros, mais nada. Isto é uma evidência, é muito simples. O problema é que lo continuamos fazendo desta maneira. Este é um desenho em que temos lá a parcela, a estrutura parcelar e a urbanização do Ave Park em cima da estrutura parcelar prévia agrícola. E, todavia, hoje continua assim. Continua esta imagem da construção contínua, que o solo é um recurso que debaixo não tem valor, só tem um valor financeiro e nada mais. Há estudos que demonstram para criar 1 centímetro do solo demoramos 100 anos.
E os arquitetos têm uma tendência, não sei se somos todos arquitetos aqui, a desenhar uma linha. Abaixo dessa linha não tem características, só acima, só arriba. E esse é um problema, porque o solo é um recurso não renovável. Não é renovável, porque demora muitíssimo tempo a ser criado. Mas continuamos, claro, quem tem estes terrenos, o que quer fazer? Quer continuar a vender, porque o preço de um lote habitacional ou industrial é muitíssimo mais rentável do que a qualidade do solo como elemento que é importante para os ecossistemas, para a vida na terra ou para cultivar. Não interessa. Mas é sempre este processo constante é um recurso para construir. E é assim, e continua sendo assim. E isto se radicalizou nos últimos 15 anos, nesta área. E agora, que estão vendo aqui? Essa é a via que estão propondo, a nível do planeamento, para ser o grande acesso ao Ave Park, a este Ave Park. Está comprovado que constroem esta via e ganham 5 minutos de rapidez. Se, claro, não tiver tráfego e se não tiver outras coisas, porque sabemos que a rapidez depende de muitíssimos fatores. Mas aqui eu gosto muitíssimo desta imagem porque nos dá para refletir como consideramos o solo. E esta imagem mental que temos, que se não tem edifício está vazio e não tem valor. E isso é uma repetição contínua do mesmo erro. Lo continuamos fazendo hoje como lo fazíamos nos anos 90. E podemos ver que podíamos pensar assim nos anos 90, porque foi o boom do carro e de termos este tipo de intervenção, mas hoje é completamente anacrónico. É pensar de uma maneira que não tem em conta muitíssimos outros fatores que são importantes. Não estou dizendo que temos que andar de carro de bois. O que eu estou dizendo é que todos sabemos o impacto que tem uma via rápida num território. E esse impacto vai muitíssimo além de 2 linhas, como estão aqui. E depois, claro, temos todo este greenwashing, não sei como dizer em português, temos um edifício que ela também que está sendo construída aqui neste Ave Park, a maior residência autossustentável, super sustentável, mas que está destruindo o monte. Mas é super sustentável. E depois é tão sustentável, mas tem 170 toneladas de metal. A minha curiosidade é, de onde vem este metal? Não vem de Ave. Se calhar vem de Bulgária, do vale de Plovdiv, que tem uma indústria que está poluindo todo o vale do rio Maritsa, que era um vale agrícola super fértil e fundamental para a Europa e que está todo poluído por essa indústria. Por isso, tudo isto tem relações que vão muitíssimo mais além desse sítio. Outra indústria muito importante aqui é que o rural já não é o rural bucólico, é um rural que é profundamente tecnológico, cheio de investigação científica para aprimorar este kiwi perfeito que chega todos os dias ao supermercado. E aqui temos, não sei o que passou com esta imagem, está totalmente desfocada, me desculpa, não sei, mas pronto, que pena. Mas aqui temos a Green Sun, e a Green Sun é a maior empresa de kiwis da Península Ibérica. Por isso aqui no Ave temos todos, somos muito ricos. Começou a ser construída em 2010, continua a expandir e agora toda esta área de minifúndio está sendo transformada numa área de latifúndio para produzir kiwis. E estes kiwis, não tenho para explicar, tudo isto tem uma arquitetura, não é? De plantação, de dimensão, de como aprimorar a massificação da produção, é muito interessante, e de proteger da geada, não sei como se diz, é geada também? Geada. E depois, que parece uma peça de land art. Sim, parece.
todas estas marcas de kiwi, e depois temos como esta empresa tem esta rede de mobilidade e de relação com todo Portugal e também com a Península Ibérica. São eles que vendem para a Mercadona, por isso os kiwis que vendem em Mercadona vêm dar aqui desta área. E por isso esta questão do uso do valor do solo e aquilo que lo consideramos, penso que é importante por muitíssimas razões, mas uma é, vou aqui fazer a ponte com Cristina quando dizia a representação. O que é que representamos quando olhamos para este território? E penso que aquilo que nos diferencia na escola no Minho é que nunca representamos apenas estradas e edifícios. Sempre tentamos entender aquilo que está entre e aquilo que estrutura a paisagem e os ciclos e os processos de construção da paisagem que integram todas estas complexidades e estas várias escalas que estão presentes no território. E isso penso que é uma coisa que temos que todavia integrar no planeamento, porque lo estamos sempre ouvindo de satélite, ouvindo no pormenor, mas nunca lo estamos vendo relacionando todos estes fatores. E é importante que tenhamos em consideração que lo dizia que abraçar lo desordenado é importante porque a ordem não vem da geometria regular. Não é porque tenho um loteamento regular que tenho ordem. Muito pelo contrário, aquele loteamento ou aquela urbanização pode estar criando um conflito tremendo. Porque a geometria orgânica que tinha antes estava relacionada com as estruturas do território, com a água, com esse suporte. E aquilo que temos, e me termino por aqui, é que aquilo que temos é que hoje, com toda esta, dependemos de uma estrutura centralizada, porque decidimos que captar água, que era uma coisa gestionada pela comunidade, era coletiva, era algo que vinha do sítio. Por isso não tínhamos este tipo de problemas de apagão, porque tínhamos água e estava tudo no sítio. A partir do momento em que todos dependemos destas companhias que nos estão dando a água e nos estão dando tudo, estamos todos dependentes. E penso que o modo de vida é criar um pouco de pés no chão, em que pensamos um pouquinho com mais cuidado que é a importância deste chão e desta água que temos como algo que é muito importante para todos nós e no qual o rural não pode ser visto como algo bucólico, de voltar atrás, mas tem a potencialidade, porque esta infraestrutura verde já lá está, continua aqui, mesmo numa área super urbanizada, está lá. Estas são algumas imagens de microscópio do solo que meus estudantes fizeram, quando estavam tentando também perceber a categoria do solo e aquilo que era a qualidade do solo também a nível microscópico. Mas acho que é este olhar em que cruzamos muitíssimas disciplinas e muitíssimas escalas e nunca, em vez de estar sempre vendo do cielo como se fosse o urbano a comer o rural, sim, lo pode ser, mas podemos fazê-lo de outra maneira. Muito obrigada.